Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, já fiz vídeo sobre as oitavas da Champions, jogos de ida. Agora é hora de falar dela, da Liga Europa e também da Conference League, né? Futebol alternativo sempre tem espaço por aqui. Falar também um pouco sobre os jogos de ida das oitavas de cada uma das competições. Então, bora lá. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando isso e demais vídeos para ajudar quem está começando. As competições têm seus jogos já naturalmente na quinta-feira, né? Então, quinta-feira com jogo para todo lado, para todos os gostos, nas diferentes horários das duas competições. Bora começar pela mais importante, que é a Liga Europa. Apesar da Conference morar no meu coração pelo seu ponto de vista alternativo, a Liga Europa é a competição mais importante. Começando com Vitória Pilsen e Lazio. Lazio, que foi o grande time da primeira fase, vem fazendo uma temporada acima do esperado, contra o Pilsen, que chega normalmente no mata-mata de competição europeia, uma equipe que também vem se especializando em fazer isso, tanto em Liga Europa quanto em Conference, e eu posso vai tentar fazer um resultado nesse primeiro jogo. A Lazio, que é favorita, se manter o nível que mostrou na fase de Liga, que vem mostrando temporada, pode muito bem já deixar a classificação encaminhada nesse jogo de ida. O segundo jogo, que é um confronto bem interessante, que é o Bodo Glimt recebendo lá no norte da Noruega, lá no frio Paredel, a equipe do Olympiacos. O Olympiacos atual campeão da Conference, o Olympiacos que se classificou entre os 8. É um time bom, um time com bons jogadores, é um time que tem condições sim de fazer outra grande campanha na competição europeia, mas pega um adversário bem chato. O Bodo Glimt, ainda mais jogando em casa, é um time muito forte. Tem um fator casa realmente que faz diferença. E você viaja lá pro Cafundé do Judas, na Noruega, frio do caramba, não é fácil. E o Bodo Glimt é um time muito bem treinado. E esse confronto de ida pode determinar bastante as coisas, porque o Bodo Glimt aposta muito nesse fator casa para fazer os seus resultados. E o Olympiacos, se quiser se classificar, tem que sair vivo lá da Noruega. Sair com uma desvantagem grande e tudo mais, pode deixar as coisas bem difíceis para os gregos. Um jogo bem interessante é o Ajax recebendo a equipe do Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt, que sofreu um grande golpe, né? Para perder o Marmoush pro City. É uma equipe que vinha fazendo uma temporada, tanto na Alemanha quanto também na Liga Europa, muito boa, especialmente sua dupla de ataque, né? O Ekitike e o Marmoush. E sem eles acaba perdendo um pouco de poder de fogo. Ainda assim é um time competitivo contra um Ajax que a cada momento da temporada vai crescendo cada vez mais. Assumiu liderança no holandês, está avançando na Liga Europa e esse é um confronto bem interessante, né? De um Ajax em crescimento e um Frankfurt que já teve momentos melhores. E o Ajax fazendo jogo de ida em casa em Amsterdã. Outro confronto envolvendo o holandês é o AZ Alkmaar contra o Tottenham. Um Tottenham que é aquela gangorra de emoções, a gente nunca sabe o que esperar deles. Tem qualidade ofensiva, é um time que, quando o jogo ofensivo encaixa, é capaz de produzir bastante chances e gols, mas também defensivamente aquele caos, aquele completo caos, especialmente pela falta dos seus titulares na saga. E quando defensivamente não encaixa, vira um Deus nos acuda. Pelo menos tem o Vicário de volta no gol, essa é uma grande notícia. O AZ vai apostar muito nesse jogo em casa, o AZ tem um time interessante, tá na final da Copa da Holanda, então é um time que nas Copas vem apostando para, já que não faz um grande campeonato holandês como em outros anos, vai apostar tudo nas Copas. Vamos ver qual versão do Tottenham vai aparecer, né? É um time tão inconsistente. Para mim, o grande confronto assim, dessa fase é Roma e Atlético Bilbao. A equipe do Atlético foi um dos melhores times da primeira fase. É um time que faz um campeonato espanhol muito bom, dificilmente vai ficar fora da Champions. Talvez tivesse um pouquinho mais de elenco, talvez pudesse até estar mais perto da briga pela primeira posição. E pô, o trabalho do Valverde lá é muito bom. Você tem Nico Williams e Iñaki Williams, são os dois grandes expoentes, mas você tem os bons jogadores também. E contra uma Roma, que, cara, sob o comando do Ranieri, vem crescendo bastante, é uma Roma que tem qualidade. São dois times que poderiam, para mim, avançar e tem capacidade de chegar em fases mais avançadas da Liga Europa. Poderia ser tranquilamente confronto, não só de quarto, mas até de uma semifinal, pela qualidade das duas equipes. Mas acabou até pela não ter feito uma boa fase de Liga, o problema foi o começo da temporada, esse confronto cedo demais. E esse jogo de ida no Olímpico de Roma vai ser muito importante para isso, porque são dois times que, quando jogam em casa, são fortes. E tem ambientes bem hostis para os seus adversários. Então, para o Atlético sair de Roma com um empate ou até com uma vitória, deixaria a equipe muito perto da classificação. Então, a Roma, sabendo disso, aposta muito nisso. É um time que tem qualidade, é a promessa de grande jogo. Para mim, é um grande confronto dessa fase na Liga Europa. Viajando agora para a Turquia, temos o Fenerbahçe contra o Rangers da Escócia.
Fenerbahçe que não fez uma boa fase de liga, quase foi eliminado, mas parece que mata-mata, né? José Mourinho mata-mata é diferente. E joga primeiro em casa, na fase anterior jogar primeiro em casa contra o Electric fez toda a diferença e vai apostar muito nisso novamente. O Fenerbahçe que tem mais qualidade individual, a questão é botar essa qualidade em campo, né, na prática. O Rangers que não faz exatamente uma grande temporada, principalmente na Escócia, não está conseguindo ser tão próximo assim do Celtic, mas na Liga Europa vem tendo um desempenho bem melhor. Recentemente o Rangers até caiu na Copa da Escócia, uma equipe menor. Mas pelo menos na Liga Europa o time vem jogando bem, vem jogando melhor. Então esse é um confronto bem interessante e aberto. E o Rangers é aquilo, sair vivo da Turquia, enquanto que o Fenerbahçe aposta todas as suas fichas nisso. E tentar repetir a fórmula que deu certo contra o Anderlecht. Continuando, temos na Romênia o FCSB, Steaua Bucareste contra o Lyon. O FCSB é uma das melhores do banco, então acho que a grande surpresa dessa primeira fase da Liga Europa, né, fez uma grande campanha, quase ficou entre os oito, passou até com tranquilidade sobre o PAOK na fase anterior, e é um time que vem muito bem. Não tem o investimento de outras equipes, mas vem fazendo uma campanha bastante sólida. Contra o Lyon, que tem seus problemas extracampo, mas é um time que tem qualidade e que está apostando muito suas fichas nas Copas para avançar. Especialmente na Liga Europa, onde faz uma boa campanha, onde consegue desempenhar mais próximo do nível desse time, já que no Campeonato Francês é um time que sofre um pouco mais com a irregularidade. E o último confronto, a Real Sociedad recebendo o Manchester United. A Real Sociedad tem bons jogadores, mas é uma temporada abaixo do que já foi em anos anteriores, né? É um time que carece de maior capacidade de finalizar jogadas, se transformar em gol e defensivamente também não consegue ser tão seguro em outros momentos. Contra o Manchester United, que é aquela, cara, situação complicada. No campeonato inglês, uma campanha vexaminosa e até por isso a Liga Europa ganha um peso muito grande, porque talvez a principal chance do Manchester United de chegar a disputar uma competição europeia na próxima temporada seja ser campeão da Liga Europa. E o mesmo vale para o Tottenham. Então tem um peso muito grande aqui, o United chega muito pressionado para fazer bonito e é um jogo que, olha, pode ser bem intenso já na ida e também na volta. Então é um confronto bem interessante aqui. Fechando a Liga Europa, bora para ela, Conference League, que aí é o lado da alternatividade. Não, adoro, sou um grande futebol alternativo. Começando por um confronto Betis e Vitória de Guimarães, tranquilamente poderia ser um confronto até de semifinal, uma quarta de final de Conference, mas calhou logo de acontecer isso. O Vitória de Guimarães é um dos melhores times da primeira fase, mas perdeu seu técnico, o Sporting, perdeu alguns jogadores importantes, chega mais enfraquecido, contra um Betis que, ao contrário, não fez uma boa primeira fase de Conference, mas a janela do meio do ano foi muito boa, né? Reforçou bastante, o Antony chegou e já subiu o nível ofensivo do time, e esse confronto acaba virando um pouco, né? Virando um pouco a chave. Talvez um mês atrás, o Vitória de Guimarães chegaria muito mais chance, muito mais animado. Hoje, parece que o negócio está se virando a favor do Betis na questão de favoritismo. Continuando com o Jagiellonia da Polônia contra o Cercle Bruges da Bélgica. Confronto, a Liga Europa é maravilhosa, né? Acho que só a Polônia que tem mais de um time no mata-mata, exatamente, só a Polônia tem mais de um time no mata-mata. São 15 nações diferentes representadas. Sensacional, não é mesmo? E vendo aqui a campanha dos times na fase de liga, não vou ficar pedindo aqui que eu sou um grande conhecedor do futebol polonês e belga. O Cercle Bruges foi o oitavo e o Jagiellonia foi o nono. Então já dá para esperar um confronto mais equilibrado. Jogo de ida na Polônia, o Jagiellonia que eliminou o Bakhta Topola da Sérvia na fase anterior, eliminou com bastante tranquilidade. Dos poloneses vivos, o outro Legia Varsóvia, o Jagiellonia desponta muito bem. Os dois times poloneses despontam bem, então esse é um jogo até mais aberto. Continuando com o Seile não sei se é essa a pronúncia mais certa, como sou especialista em esloveno, o Seile contra o Lugano da Suíça. O Lugano foi o sexto colocado na Conference, o Seile que se classificou mais abaixo, não fez uma grande fase de liga, pelo contrário, ficou ali na segunda parte ali da classificação, teve essa classificação na reta final, mas conseguiu eliminar o Apoel eliminando fora de casa, ou seja, um time que cresceu no mata-mata, que chega com um outro ânimo depois de não fazer uma grande fase de liga, contra o Lugano da Suíça. O campeonato suíço, que aliás está uma loucura, você tem 4 times ali brigando pelo título, até empatados na tabela. Confronto bem interessante, os principais dessa fase, o Panathinaikos recebendo a Fiorentina, falando aqui de camisas pesadas, duas camisas bastante tradicionais, né? O Panathinaikos, que não fez uma grande fase anterior, né? Pegou o Vikingur da Islândia
se esperava que passasse com mais tranquilidade, sofreu, olha, precisou cortar um dobrado para eliminar os islandeses. Contra a Fiorentina, que depois do Chelsea, para mim, é o grande time nessa Conference League. Seja por qualidade técnica, seja pela temporada que faz. Faz uma temporada muito boa. A Fiorentina que sonha até com vaga em Champions pela Itália. E, para mim, desse lado da chave da Fiorentina, é o melhor time. Junto com o Betis. São os dois melhores times. Mas é aquilo, jogar no leste europeu nem sempre é fácil. Você encontra ambientes bem hostis. E o Panathinaikos vai apostar muito nisso, já que o desempenho não foi na fase anterior tão convincente assim. E no outro lado da chave, temos o Borac Banja Luka da Bósnia contra o Rapid Viena da Áustria. O Rapid Viena não só um time mais nome, tem um time que fez campanha melhor, tem um futebol austríaco, tem um investimento maior que o futebol bósnio. O Borac Banja Luka já é uma grande surpresa, está colocando a Bósnia nas oitavas da Conference. E quem sabe, né? Agora é. Então o Banja Luka está aquele momento que, cara, o que vier agora é o lucro, né? É a pressão muito maior em cima do Rapid Viena, que é um time muito mais tradicional, de uma liga também maior. Seguindo com o Pafos do Chifre contra o Djurgårdens da Suécia, o Pafos que tem ligação com o Brasil, você tem brasileiros fazendo parte da comissão técnica de uma maneira, você tem jogadores e brasileiros, é um time que vem crescendo dentro do futebol cipriota, já faz uma campanha até acima do esperado e vai apostando nesse fator casa de jogo de ida para tentar construir o resultado, contra o Djurgårdens, que é um time com muito mais camisa dentro do seu futebol local, dentro da Suécia. Cara, eu lembro de quando eu era criança jogar videogame assim, Bomba Pet, o PES da vida, e ter o Djurgårdens como time selecionável, caso da Liga dos Campeões. Então é uma camisa muito mais tradicional do futebol sueco, um time que tem muito mais torcida dentro do seu país, por exemplo, o Pafos. Seguindo um confronto nesse mais lado norte, um pouco mais ali, o Molde da Noruega recebendo o Legia Varsóvia, o Molde que não fez uma boa primeira fase, escolhendo as últimas posições, mas conseguiu eliminar o Shamrock Rovers da Irlanda, mesmo que perdendo em casa do jogo de ida, venceu, devolveu fora, ou seja, não é um time que vem passando muita confiança nessa Conference League, que não tem uma pressão, né, porque você vê o Bodo Glimt fazendo boas campanhas, até Liga Europa, brigando por vaga em G8 de Liga Europa, e tudo mais, o molde também que vem todo ano tá disputando a competição europeia de uma maneira, tá um pouco pressionado para fazer também uma boa campanha, né? Porque imagina o torcedor do molde vendo o Bodo Glimt sendo muito mais competitivo e pensando, pô, por que será que a gente não consegue? Contra o Legia Varsóvia, as duas equipes polonesas fizeram boas campanhas, o Legia Varsóvia terminou entre os 8, então a gente tem chance de dois times da Polônia nas quartas de uma competição europeia, seria também histórico. E o último confronto, é um confronto também interessante, temos o Copenhagen recebendo o Chelsea. O Copenhagen, para mim, desse lado, é o time com mais camisa, com mais experiência em competições europeias que o Chelsea pode enfrentar nesse lado da chave. O Copenhagen é um time que no ano passado estava disputando mata-mata de Champions, é uma equipe que tem muito mais experiência, que está sempre ou disputando fase final de Champions ou Liga Europa, é o maior time da Dinamarca. Nessa temporada caiu na Conference, não fez uma grande primeira fase, no mata-mata anterior contra o Heidenheim da Alemanha, perde o jogo em casa, tem que virar fora, mas aquilo é um time mais experiente, e isso pode ser um fator a favor. Contra um Chelsea que tem que ver qual o Chelsea que vai ser, né? Na primeira fase rodou completamente o elenco, agora na mata-mata a história é outra, e é um Chelsea que não vive o seu melhor momento na Premier League, que está vendo a vaga em Champions começar a ficar ameaçada também, e isso pode fazer com que a Conference ganhe um peso a mais de ser uma competição para recuperar a confiança, uma competição para ir avançando. E o Chelsea é o grande time, não só desse lado, mas é o grande time da competição. É o grande favorito. E, sinceramente, se não chegar na final, vai ser uma zebra daquelas. Mas é isso, pessoal. Esse é um vídeo aí falando um pouco mais sobre Liga Europa e Conference. Se você concorda, discorda de uma coisa, deixe aí nos comentários. Deixe também o seu palpite, os jogos, qual você está mais a fim de acompanhar das outras competições. E não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força ativando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.